Deus. E punha as suas mãos para cá. Fica de pé, igreja. Mais uma vez. Que eu não venha ser chato com vocês, mas a reverência do Espírito Santo. Põe as tuas mãos aqui para o pregador. Aleluia. Ó Pai amado, Deus querido. Eu quero, meu Senhor, nesta noite, Pai, apresentar a Ti a vida do Teu Filho, meu Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai, toma a vida dele, meu Senhor, nesta noite em Tuas mãos, Senhor. Vai agora, meu Deus, colocando por terra, meu Pai, todo empecilho, meu Pai, toda oração ao contrário, meu Senhor. Tudo aquilo, meu Deus, que porventura queira se levantar, meu Pai, para impedir, meu Deus, Pai, do Teu Filho vir ser usado, meu Senhor, nessa noite. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, Pai, toma, Senhor, agora o primeiro e último lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aplauda Jesus e receba o céu do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria estar aqui adorando e exaltando ao Senhor. E eu creio que Deus ele vai falar poderosamente conosco, amém? Pois a palavra do Senhor vai dizer que quando nós estamos na presença do Senhor, há fartura de alegria. Mas também quando nós estamos na presença do Senhor, a gente nunca mais é a mesma pessoa. Louvado seja Deus. Antes de eu começar, eu quero que você fique de pé nessa noite, para nós adorarmos ao Senhor, amém? Ainda que muitos esqueçam de você, mas saiba que Deus ele nunca vai se esquecer de você. Deus ele lembra de você o tempo todo. E como a palavra do Senhor mesmo vai dizer, ainda que uma mãe, ainda que um pai se esqueça, eu, Senhor, todavia não vou me esquecer. Então nessa noite feche os teus olhos e vamos adorar o nome do Senhor, pois nessa noite Ele se lembra de você. Aleluia, Jesus. Aumenta mais um pouquinho aí para você. Aleluia. Adora o nome do Senhor nessa noite. Exalta o nome dele. Posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu favor e nada podes mudar que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus. Adorar o nome do Senhor nessa noite, exaltar Ele. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer.
nessa noite. O Senhor, Ele se lembra de você. O Senhor, Ele se lembra de você. O Senhor, Ele te ama. O Senhor, nessa noite, Ele te exalta. Como a palavra do Senhor vai dizer em Isaías 49. Ainda que uma mãe se esqueça do filho do seu bem, ainda que ela esteja amamentando ele, eu todavia não esquecerei de ti, diz o Senhor. O Senhor, Ele se lembra de você. E enquanto você exaltar o nome dele nessa noite, o grilhão está sendo derrubado por terra, a muralha está sendo derrubada por terra, o gigante está sendo derrubado por terra, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Adora o nome dele nessa noite. Ele se lembra de você. Ele se lembra de você. Ele te ama com amor incondicional. Oh, nessa noite Ele está pelejando pela tua vida. Ele está pelejando pela tua causa. Ele está batalhando em teu favor nessa noite. É o Senhor que está agindo. É o Senhor que está operando. É o Senhor que está fazendo algo para a tua vida. Ele se lembra de você. Ele se lembra de você. Ele se lembra de você. Abre a tua boca nessa noite. Exalta o nome dele. Glorifica o nome dele. Inclina a ele. Lembra, Senhor. Lembra, Senhor. Lembra de mim. Lembra de mim. Decatorobanai. Oh, lembra, Senhor, da tua igreja nessa noite. Aleluia. Ele lembra de você. Não importa o que o mundo vai falar, não importa o que as pessoas vão pensar, mas quando Ele colocou dele em você, pode ter certeza que você é escolhido, que você é escolhida. Abra a palavra do Senhor aí, no livro de 1 Reis, capítulo 17. Reis, capítulo 17, versículo 8. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Abraço, Jeová, abraço. Lá de flaço, Jeová, abraço. Deus está aqui neste local. Aleluia. Nós vamos fazer uma leitura congregacional, amém? Eu leio o versículo 8, a igreja leu o versículo seguinte, até nós completarmos o versículo 24. 1 Reis, capítulo 17. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, amém? Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo à igreja: Então ele
ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Glória a Deus. Versículo 11. Porém ela disse: viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Porque assim diz o Senhor teu Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor deixe chuva sobre a terra. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que dele nem fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele disse: dai-me o teu filho. E ele tornou o seu regaço, e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e deitou escutando. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro a afligiste, matando-lhe seu filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, toca-te a alma deste menino, homem clamei. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe ao quarto da casa, e deu a sua mãe, e disse: Elias, vês aí teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: isto conheço agora, que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia. Fica à vontade nessa noite. Irmãos, a palavra do Senhor aqui para nós nesta noite vai falar em 1 Reis, capítulo 17, livro histórico, aonde vai contar a história de juízes, aonde Deus levantou na terra juízes, profetas. E segundo alguns cientistas, ou então talvez pesquisadores, eles vão avaliar e vão dizer que Elias foi um dos grandes profetas que existiu durante Israel. Mas para nós vermos esta palavra aqui, nós vamos ver que o Senhor, Ele tinha liberado uma voz, tinha liberado uma palavra para Elias, que era um tipista. Para quem não sabe, tipista era um estrangeiro. Elias era da tribo de Gileade. O significado do seu nome vai ser: Deus é meu Javé, ou então Deus é meu Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor vai se apresentar para ele e vai dizer: Elias, eu estou te anunciando, e eu quero que você anuncie a Acabe que não vai chover sobre Israel durante 3 anos e meio. Mas por que Deus ele liberou isso? Deus ele liberou isso porque Acabe ele misturou aquilo que não era para misturar no seu ministério, a qual ele reinou
por mais de 15 anos, 22 anos aproximadamente. Acabe vai se relacionar com uma mulher chamada Jezabel. Ele tinha tudo para dar certo, diferente de outros reis que governaram sobre Israel, mas não foi um reinado tão bom assim. A primeira coisa que eu quero colocar para nós é: nós como servos e como servas do Senhor, principalmente nessas últimas horas e nesses últimos tempos a qual a gente está vivendo, a gente não pode misturar aquilo a qual o inimigo muitas das vezes coloca para nós como pratos. E se a gente não tiver ligado, a gente vai cair. O apóstolo Paulo vai dizer que a gente tem que ter cuidado para que a gente não venha cair. E Acabe foi um exemplo disso. Ele acabou misturando aquilo que não era para misturar durante o seu reinado. Porque essa mulher chamada Jezabel era uma mulher que odiava o povo de Deus, odiava os profetas que existiam. Mas uma coisa que eu aprendo é: o inimigo ele pode ter fúria, o inimigo ele pode ter inveja, o inimigo ele pode fazer de tudo para que você venha ficar cabisbaixo, desanimado, e para que você não venha mais ficar na igreja. Mas aprenda uma coisa: aquilo que o inimigo ele tenta investir, Deus ele vai lá e ele acaba dizendo para o inimigo: no meu ungido você não toca, na minha ungida você não toca, no meu profeta você não toca, naquele a qual eu chamei você não toca, porque ele é meu, porque o ministério que eu tenho com ele, que eu tenho com ela, é algo grandioso. E ainda que você tente investir, mas o meu dedo e o meu olhar vai estar sobre ele toda a vida. Então aprenda uma coisa nessa noite: pode se levantar inúmeras Jezabéis sobre a igreja, e principalmente para tentar destruir o povo de Deus. Mas enquanto o inimigo ele tenta destruir o povo de Deus, o povo de Deus ele se encontra mais unido, o povo de Deus se encontra mais fortalecido, o povo de Deus, por mais que tente calar nossa voz, mas ninguém cala nossa voz. Por quê? Porque é o nosso aleluia, é o nosso glória a Deus, é o nosso santo. E enquanto nós glorificamos, o céu se abre e Deus ele começa a agir. Então o inimigo ele vai escutar nessa igreja hoje que todo espírito de Jezabel que está querendo matar profeta, que todo espírito de Jezabel que está querendo matar a igreja, que todo espírito de Jezabel que está querendo afligir, seja o pastor, seja a pastora, seja um presbítero, qualquer um, todo espírito ruim, todo espírito demoníaco que está tentando se levantar, vai se levantar, mas vai se levantar para quê? É para cair. Yeah!
período de Israel, tinha inúmeras plantações, tinha inúmeros gados, enfim, e a chuva era um ponto forte para que as plantações crescessem, para que o gado também crescesse, enfim. Mas Deus ele vai dizer: olha, não vai chover durante 3 anos e meio. Por quê? Porque a palavra de Deus, seja para bênção, seja para advertir, seja para disciplinar, seja até mesmo para corrigir, a palavra de Deus, pode ter certeza que ninguém muda, ninguém vai, aleluia, dizer: olha, está errado, porque Deus, ninguém pode mudar. Quando Deus ele fala, está falado, e Deus ele fala sim, mas é para o nosso bem. Como o salmista vai dizer no Salmo 27, é para ver o bem do Senhor sobre a minha vida. Então Deus ele sempre tem o melhor para nos fazer, para nos oferecer. Aí o que é que vai acontecer? As coisas vão passando, as estações vão passando, mas o que me chama a atenção é essa palavra que nós lemos aqui, que Deus ele vai dizer para Elias: olha, Elias, vai para uma cidade chamada Sarepta, que fica na Fenícia, próximo do Mediterrâneo. Vai nessa cidade e vai ter uma viúva lá que vai te sustentar. Mas uma coisa que eu aprendo, pastor missionário, é porque que Deus ele falou que era uma viúva que ia sustentar ele. Aí eu cheguei numa conclusão: porque Deus ele age, sabe do que? É no improvável, é naquilo a qual para muitos não tem jeito, é para aquilo a qual para muitos está acabado, é para aquilo a qual muitos está dizendo: olha, não vai crescer de novo, não vai dar fruto de novo e não vai ficar de pé de novo. Deus ele tocou no coração daquela viúva para dizer: olha, você pode se sentir como uma viúva, e ainda na tua cidade, também na tua vida não está chovendo, mas eu estou enviando um profeta lá para dizer para você que esse profeta, quando chegar lá, acima da minha posição, ele vai mudar o teu ministério, vai mudar a tua estratégia. E quando chegar lá, aquilo a qual era seco, aquilo que era para ser destruído, aquilo que era para ser acabado, vai se transformar, sabe o que? Em fartura para a tua vida, vai se transformar em vitória para a tua vida, vai se transformar em algo grandioso para a tua vida. Porque o que é que eu penso, o que é que eu imagino? Aquela mulher ela pode ter pensado e pode ter falado: mas profeta, como é que eu vou te alimentar? Porque não está chovendo, está tudo seco, e eu só tenho aqui para mim e para o meu filho. Mas o profeta falou: mulher, prepara a farinha, prepara o bolo, me dá, porque Deus ele vai fazer algo sobre a tua vida. E ela fez, e ela ali, ela satisfazeu, ela convenceu o coração do profeta. Agora o que vai me chamar a atenção aqui é que depois que ela faz isso, o profeta vai liberar uma palavra para ela dizendo: mulher, a farinha não vai se acabar, mulher, o azeite não vai faltar. Sabe o que eu aprendo? É porque quando nós colocamos tudo na dispensação, quando nós colocamos tudo na disposição do Senhor, quando nós oferecemos, por mais que seja pouquinho, mas a gente oferece de coração, Deus ele vai lá e ele muda, aleluia, aquilo que a paz parece perdido, ele faz uma reviravolta. E o que eu quero falar para esta igreja nessa noite, abrir um parêntese, nesses últimos dias para a tua vida, eu estou profetizando, vai acontecer uma reviravolta, vai acontecer algo para a tua vida. A farinha da tua casa não vai se acabar. Eu não estou entendendo, profeta. Eu vou dizer: a farinha significa, sabe o que? É abundância, mas ao mesmo tempo é Deus, é Jesus. E eu estou liberando para você. Pode faltar o que for na tua vida, mas a presença de Deus não vai faltar. Deus aí, aleluia, chegar lá na tua casa hoje. Deus ele
não vai se acabar, mulher. O azeite não vai se acabar, mulher. Mas, irmão, eu estou fazendo muitas das vezes tão pouco para o Senhor. Eu só estou limpando o banheiro. Irmão, eu só estou limpando o altar. Irmão, eu só estou limpando uma cadeira. Mas Deus, Ele está dizendo, eu estou me agradando mesmo assim. Porque você está fazendo com o coração. Porque você está fazendo com humildade. E você fazendo com humildade, isso me agrada. Isso me agrada. É a farinha que não vai se acabar. Por mais que eu esteja seco, por mais que eu esteja perdido, por mais que eu esteja para muitos fracassado, olha, vai morrer na igreja, olha, a família não vai andar mais, olha, a porta vai ficar fechada, mas Deus, aleluia, pela palavra de fé, Ele está dizendo para nós nesta noite, chegou o tempo da tua farinha ser multiplicada, chegou o tempo do teu azeite ser multiplicado, quem viver verá. Tem alguém aqui para acreditar nessa noite nisso? Quem viver verá. Aquilo que viu somente a tua derrota, vai ver, você sabe aonde? É do outro lado, você passando pelo mar. É da dúvida, é da incerteza, é da derrota. Essa pessoa vai olhar para ti com um olhar diferente e vai dizer: meu irmão, minha irmã, eu estou te vendo num lugar tão alto, eu estou te vendo com um sorriso tão bonito. Qual é o segredo? E você vai chegar e você vai dizer: sabe qual é o meu segredo? É Deus, é Deus, é Deus. Por mais que você ofereça pouco, mas como o Senhor, Ele vai dizer lá na parábola dos 10 talentos, é no pouco que eu vou, aleluia, te colocar no muito, eu vou te colocar. Mas irmão, o pastor não está me vendo. Mas irmão, a missionária não está me vendo. Mas existe um que te olha 24 horas. Existe um, aleluia, que quando você está chorando, Ele entra lá no teu quarto, Ele enxuga a tua lágrima, Ele te abraça e Ele vai dizer: por mais que o pastor não olhe, por mais que a irmã não olhe, mas eu estou te olhando, sabe por quê? Porque eu te amo, porque eu te quero. E sabe também por quê? Porque eu tenho algo para fazer na tua vida. Era só uma viúva, mas é no improvável que Deus, Ele começa a fazer e começa a agir. É no improvável que Deus, Ele começa a operar. É no improvável que Deus, Ele começa a realizar. Deus, Ele está bradando dentro do meu coração nessa noite, dizendo: filho, começa a liberar para a minha igreja nessa noite, que o meu improvável para muitos vai surpreender e vai chegar batendo na porta, na porta, na porta, e vai chegar, meu filho, e vai chegar dizendo: olha, eu estou chegando com realização, eu estou chegando com multiplicação, eu estou chegando com fartura, eu estou chegando com alegria. Era só uma viúva, mas o profeta falou: olha, não vai se acabar a farinha, o azeite não vai se acabar até que o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Mas irmão, como é que Deus pôde multiplicar o azeite daquela mulher e a farinha daquela mulher, sabendo que não ia chover durante 3 anos e meio? A resposta eu tenho e eu vou te dar. Sabe, quando nós estamos na colocação aonde Deus, Ele nos coloca, sabe, quando nós estamos na humilhação aonde Deus verdadeiramente Ele nos quer, sabe, o nosso papel quando nós estamos adorando, é nesse momento que Deus, Ele aparece e Ele vai dizer: filho, olha, eu estou cuidando, eu estou zelando, eu estou trabalhando, eu estou realizando, e o meu trabalhar, filho, é diferente do homem, porque quando o homem diz não, eu digo sim. Quando o homem diz está tudo acabado, eu digo que não está acabado. Quando o homem diz que está tudo falido, eu digo que não está tudo falido. E é Deus dizendo para nós nesta noite, dizendo: chegou o tempo de eu multiplicar o azeite da minha igreja,
nessa noite. A farinha e o azeite não vai se acabar. A palavra de Deus vai dizer que depois disso, o filho dessa mulher vai adoecer. Porque assim, irmão, servir a Deus não é um mar de rosa, é a gente servindo, mas ao mesmo tempo a gente ser provado. Mas provado para a gente ser um derrotado, não. Provado para você ser aprovado. O exemplo mais claro que a gente vê é quando Deus ele vai provar a vida de Abraão. Quando Deus ele fala assim: Abraão, sacrifica o teu único filho, sacrifica o teu Isaac e oferece ele para mim no Monte Moriá. Se fosse um pai, falava assim: eu não tenho coragem, eu não vou oferecer, porque Deus ele me deu e ele está querendo tirar agora. Mas uma coisa que eu aprendo, irmão, é que o Isaac vai significar isso. Em outras palavras, a gente vai entender e a gente vai aprender, sabe o quê? É que quando a gente oferece e quando a gente sacrifica, a gente sai com alegria, sabe por quê? Porque Deus ele nos visitou, porque Deus ele completou, porque Deus ele realizou, e Deus ele está falando para nós nessa noite, só porque tu ofereceu o teu melhor, só porque tu ofereceu o teu Isaac, só porque tu não se preocupou, seja com ouro, com prata, enfim, mas tu sacrificou, mas tu ofereceu, mas tu me deu. A partir de agora eu vou mudar o teu nome, eu vou fazer uma nova aliança e eu vou fazer da tua vida algo a qual ninguém jamais viu, mas vai ver. E Abraão foi aquele pensar pesando no coração dele. Chega no momento da sacrificação, Isaac vai olhar e vai dizer: pai, está tudo aqui, o holocausto, mas onde é que está o cordeiro? Abraão vai dizer: filho, Deus proverá. Porque uma coisa que eu aprendo é: o cordeiro significa Jesus. E quando a gente fala que Deus ele vai prover, significa, sabe o quê? Deus ele está trabalhando na minha vida, Deus ele está trabalhando na minha família, Deus ele está trabalhando lá no meu trabalho, Deus ele está trabalhando lá no meu vizinho, na minha vizinha, Deus ele está trabalhando na minha igreja, e ele vai prover, ele vai prover, ele vai prover. Essa sequidão vai passar, essa luta vai passar. Por quê? Porque Deus ele está dizendo: por mais que eu esteja seco, mas se eu vou abrir o céu em teu favor, e a chuva vai começar a descer na minha igreja hoje, derramando para aquele que está aflito, vai sair daqui, sabe como? Fortalecido. Aquele que está triste vai sair daqui alegre. Aquele que está desesperado vai sair daqui com uma certeza e com uma convicção, dizendo: a minha esperança é o Senhor, e o Senhor me visitou naquele culto. Mas o filho daquela mulher adoeceu. O filho daquela mulher fica doente, adoece, chega a falecer. Aquela mulher vai olhar para o profeta e vai dizer: que tenho eu contigo, homem de Deus? Porque viestes a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Você sabe que toda uma mãe, ela faz de tudo pelo seu filho. O filho pode estar doente, a mãe vai, pega o medicamento, faz de tudo, enfim. E eu até entendo o lado daquela viúva naquele momento, porque Deus tinha feito tudo na vida dela, tinha multiplicado o azeite, tinha multiplicado a farinha, mas o filho falece. E aquela mulher começa a dizer: por que viestes a mim, profeta, para se lembrar da minha iniquidade? Mas como nós louvamos aqui no começo, Deus ele se lembra de nós, por mais que ninguém se lembre. Se fosse pelo olhar da multidão, era para ter falado: olha, o teu filho morreu, então enterra. Olha, o teu sonho morreu, então enterra. Mas o cristão não.
Pode estar tudo acabado, mas o cristão mesmo assim tem força para adorar, para exaltar, e Deus ele muda o quadro. E a palavra do Senhor vai dizer que o profeta vai, leva o menino lá para onde ele estava, naquele momento ali morando, leva para cima. O outro mistério que eu aprendo é porque para baixo, como nós cristãos, a gente não deve olhar. A gente deve olhar para cima, que é de lá que vem o nosso socorro. A gente tem que olhar para cima, porque enquanto nós olhamos para cima, a gente sabe que a luta pode até vir, mas a luta ela se transforma, sabe o quê? Em manancial de glória e de água bom para a tua vida. E o profeta vai, leva o menino lá para cima, começa a orar, começa a interceder, começa a abraçar o menino, porque uma coisa que eu aprendo, se a gente tem um sonho, irmão, a gente tem que abraçar e ao mesmo tempo acreditar que ele vai acontecer. Se a gente tem algo para se congregar, uma igreja, a gente tem que abraçar a obra e a gente tem que falar: olha pastor, olha missionário, eu estou contigo e não abro, eu estou aqui para ajudar, para somar. Mas nesses últimos dias, num lugar que muitos estão abraçando, tem muitas pessoas querendo apunhalar e tem muitas pessoas querendo matar sonho. Eu não estou falando heresia aqui, eu estou falando algo verdadeiro. Como o irmão falou aqui domingo passado, tem muitas pessoas, muitos irmãos, enfim, que vem, mas não consegue largar mágoa, não consegue largar soberba, não consegue largar vaidade, porque Deus ele pode até agir, irmão, mas dentro de templo sujo Deus ele não age. Deus ele pode até agir, mas se você tiver com o seu templo sujo, a tua farinha, o teu azeite não é multiplicado. Então que nessa noite que nós possamos sair daqui hoje, desse lugar, desse templo, que é a casa do Senhor, dizendo: eu vou abraçar minha causa, eu vou abraçar a minha família, eu vou abraçar o meu pastor, a minha pastora, enfim, a minha igreja. Eu vou abraçar aqueles que precisam. E assim, Deus ele vai ressuscitar, Deus ele vai fazer, Deus ele vai realizar e Deus ele vai mudar a história. Aleluia. É tempo de abraçar, não de querer matar, não de querer apunhalar. Como Eclesiastes vai dizer, tem tempo para todas as coisas. Agora, uma coisa que eu quero colocar para nós nesta noite, já encerrando esta palavra, é qual é o nosso tempo para Deus nesses últimos dias. Porque Deus ele falou para nós nesta noite: olha, o azeite e a farinha eu vou multiplicar, mas e o tempo que você tem comigo? Você tem me dedicado ou você tem colocado outras coisas como prioridade? Porque Deus ele está disposto a fazer nessa noite, como nós lemos aqui, e como foi na vida daquela viúva. O azeite foi multiplicado, a farinha foi multiplicada, o filho que estava doente foi ressuscitado. Mas e o tempo para que isso venha acontecer sobre a nossa vida? Será que a gente tem dedicado verdadeiramente o nosso tempo, o nosso prazer para o Senhor? Porque a gente está vendo aí os sinais acontecendo. A cada dia que passa, a gente está vendo que Jesus ele está voltando. Lá no Havaí foi muitas coisas queimadas lá. Lá no Japão e na Coreia estão criando cachorros robóticos, para que futuramente o anticristo venha vir. O chip está sendo implantado aí na Suécia e em outros países aí. Mas Deus ele está dizendo: e o meu tempo?
e a minha presença e o meu melhor, será que a minha igreja tem dedicado? Será que a igreja tem colocado nesses últimos dias? Ofereça nessa noite o melhor, aquilo que Deus ele tem de direito. Eu sei que a gente precisa de família, amigos, enfim, mas Deus é em primeiro lugar, porque o mais ele acrescenta, o mais ele faz. Ontem eu estava em casa, jantando, e de repente chega uma mensagem no meu celular. Era uma mensagem de um pastor me cumprimentando. Eu cumprimentei ele e ele falou assim: meu irmão, eu queria perguntar para você se tem como você vir aqui ministrar sexta-feira no bairro Barroso. E aí eu falei amém. Depois de 3 minutos, 4 minutos, chega uma outra mensagem de um irmão mandando, cumprimentando e falando: irmão, eu queria convidar você para que você venha trazer uma palavra aqui na praça, próximo do Montes. Isso depois de 5 minutos. O que é que eu aprendo? Não é por questão de eu me glorificar, não é por questão de eu me exaltar, mas é por questão de que se eu ofereço o melhor para Deus, Deus ele me exalta, Deus ele me recompensa, e Deus ele me coloca em posição alta. Eu tinha até conversado com o obreiro Marcos a respeito disso, dizendo ontem para ele: irmão Marcos, Deus ele faz algo na nossa vida que a gente não entende. Eu nunca pensei, eu nunca imaginei que iam aparecer, principalmente nesse final de ano, tanto convite para eu falar do nome de Cristo. E ele falando: é verdade, meu irmão, porque quando a gente se coloca na posição de Deus, Deus ele faz algo sobre a nossa vida mesmo. Deus ele te leva a lugares além. Então é assim, meu irmão. Se você está sendo um bom irmão, uma boa irmã na igreja, principalmente na sua família também, tenha certeza que Deus ele vai te exaltar. Tenha certeza que Deus ele vai mudar o quadro da sua vida. Tenha certeza que Deus ele vai mudar o quadro da sua história. Se você está doente, oferecendo o melhor para Deus, você é curado, você é liberto. Como João vai dizer: conhecereis a verdade, ela vai te libertar. Então, se eu conheço a Cristo, é Ele somente que me liberta, que me transforma. E assim como Ele fez na vida dessa viúva que a qual nós lemos aqui, que Deus ele multiplicou a farinha, o azeite e também ressuscitou o filho dela, assim é o que Deus está falando para nós, encerrando esta palavra, dizendo: olha, o azeite da minha igreja, a farinha da minha igreja, eu vou multiplicar, eu vou ressuscitar e eu vou fazer algo grandioso nesses últimos dias. Como eu falei aqui no começo, a farinha significa Jesus, porque a farinha servia como fermento, como algo para preparar um bolo, mas ao mesmo tempo também um pão. E o pão significa Jesus, o corpo de Cristo. O azeite significa o Espírito Santo de Deus, mas também a presença. E é o que Deus ele está dizendo para nós nessa noite: a minha presença vai te acompanhar. O meu sangue te liberta hoje. O meu sangue vai libertar a tua família. O meu sangue vai libertar o teu vizinho, o teu parente. O meu sangue vai fazer algo grandioso para ti nesses últimos dias. É só contar e acreditar. Porque como eu falei aqui no começo, quem viver verá. E aquele que começou a boa obra, irmão, ele ainda vai terminar. Se você acredita, fica de pé nessa noite. Eu só vou encerrar dizendo as bênçãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E eu passo por baixo da oportunidade.